Olá a todos. Uma terapia que funciona. Como funciona? Eu sou formadora há muitos anos e atendo há muito tempo, mais tempo do que eu vivo. Mais da metade da minha vida, talvez dois terços da minha vida atendendo. Eu sou formadora. E eu vejo várias situações com as estagiárias. Eu queria comentar aqui uma coisa que eu acho muito importante, que é o X da meada, quando a gente quer, de fato, fazer a terapia funcionar. Hoje as pessoas, apesar de muito alienadas, podem perceber de fora, por assim dizer, quais são ou quais deveriam ser as necessidades da pessoa que está, por exemplo, se reclamando, está com um problema. Então vamos analisar essa situação analítica, né? Eu faço formação de psicanálise. A psicanálise, qualquer linha, ela trabalha com o inconsciente. A linha que eu trago, que desenvolvo, que chamei de psicanálise em devir, ela está aberta ao devir, ou seja, a interpretação dos sonhos, a interpretação dos nossos sintomas e das situações da vida não se resume a uma série de conceitos. Não está dentro de um raciocínio fechado, mas está aberto ao possível desenvolvimento de novos novos pensamentos. Ou seja, a vida é um processo evolutivo, então a nossa teoria não pode estar fechada. Então a psicanálise em devir, mais do que nunca, trabalha com os sonhos. Os sonhos são um produto do inconsciente, não é você tem um sonho, não é você que fabricou o sonho, muito importante entender isso. Então o sonho não está a teu serviço, não reflete necessariamente o que você pensa, ele está te mostrando alguma coisa. O sonho vem de um lugar que tem alguma independência do eu, ou seja, do sonhador, ou seja, da consciência do sonhador, né? Quando entendemos a consciência com aquela série de conteúdos que formam a identidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa negra de cor, ou que como quiser se chamar, e daí eu sonho que eu tô branca, que eu sou branca, eu tô fazendo sei lá o quê. Então, o sonho não necessariamente espelha a realidade concreta, mas espelha alguma coisa que me diz respeito e que eu geralmente não sei. Mesmo quando o sonho parece, como muitas vezes as pessoas falam, estúpido, banal, não tem nada a ver. Não tem nada a ver diante daquilo que você entende. Você, sonhador, ou seja, a consciência do sonhador, olha para o produto do inconsciente do sonhador e diz: o que é isso? Isso não tem nada a ver comigo? Porque a consciência do sonhador ou da sonhadora não entende. E é também um pouco arrogante, né? Então acha que tudo aquilo que não está já compreensível dentro do que ela entende da vida, da viseira que ela carrega, não faz sentido. E como eu falei muitas vezes, é como você ouvir chinês, você não sabe que existe uma outra língua que se chama chinês, a pessoa emite sons e você pensa que a pessoa, você conclui, aliás, que a pessoa é louca. Ela é louca, não fala coisa com coisa. Não é que a pessoa não fala coisa com coisa, é que você não entende. Você é ignorante e desconhece que existe essa outra língua. A mesma coisa acontece com sonhos e com todos os sintomas, na verdade, mas isso é um assunto paralelo que eu vou abordar em outro momento. Os sonhos falam uma linguagem que, apesar de parecer compreensível, porque falam de coisas que você conhece, se traz isso, eu conheço isso, eu sei o que é um computador, eu sonho com a minha amiga, conheço a minha amiga assim, mas o sonho traz uma compreensão diferenciada do que você está sonhando. Você não entende, a linguagem dos sonhos é uma linguagem simbólica. Se você não entender a linguagem simbólica, o problema é seu. Você tem uma falha nessa área de compreensão do teu ser. Não é um problema do sonho. É você que não sabe. Mas o eu, que é o eu racional, entre aspas, é muito arrogante.
muito arrogante. Então, tudo aquilo que aparece dele, que ele não compreende, ou que, na verdade, pode desestabilizá-lo, é imediatamente jogado no lixo como produto insignificante. Então, vamos ver esse caso, que eu quero fazer aqui uma breve supervisão de um caso em que, de um caso de estágio. A estagiária está aprendendo, né? Ela não é uma analista formada, ela está meramente no começo do seu aprendizado. E a paciente do estágio é uma mulher que gosta muito, que lê muito, gosta de várias questões interessantes, ou seja, fala de filosofia, fala de política, é uma mulher com visão. Mas, como diz a estagiária, ela faz muita filosofia. É uma expressão um pouco infeliz, porque filosofia seria uma coisa boa, né? Fazer filosofia, nesse caso, na verdade, é fazer metafísica, ou seja, ela está falando de coisas que são interessantes do ponto de vista racional, de ideias, mas não estão vinculadas à realidade dela, porque na realidade concreta da vida dela, ela não produz, ela não ganha dinheiro, ela não produz nada de concreto fora a sobrevivência, o dia a dia. Ela mora no interior, ela tem uma tristeza por conta disso, não consegue realizar nada, e aí ela se queixa do sistema capitalista, ela se queixa que o mundo funciona desse jeito, concordamos, né? Agora, a sessão vira um grande bate-papo racional no plano das ideias, né? E é abstrato, porque poderia ser feito, realizado esse bate-papo em qualquer contexto, e não é uma realidade terapêutica. Agora, na realidade terapêutica, ou seja, da vida concreta da pessoa, nós sabemos que a pessoa vem de uma família assim assado, teve uma relação muito difícil com a mãe, tem a questão do pai, a gente não sabe, aí a analista pode, supervisora, né, se percebe que a gente não sabe suficientemente do pai, não sabe suficientemente do que aconteceu naquele tempo, não sei o que, tem a relação com os filhos, né, tudo isso é o que compõe a vida pessoal de cada um. E tem falhas de informações, certo? Enquanto isso, a pessoa está falando sobre a política do mundo, sobre os sistemas e as ideias, Nietzsche, blá blá blá. Por que a pessoa está fazendo isso? Porque a pessoa está fugindo de olhar para aquilo que dói. Essa conversa da pessoa é uma defesa neurótica, se chama. Não que falar de Nietzsche seja ruim, ótimo, mas é uma defesa neurótica, porque está evitando, no momento da terapia, é um momento de presença íntima conosco. A terapia é um momento da verdade, e a verdade dói, faz sofrer. Então, para evitá-la, se fala de filosofia. Muitos homens em sessão comigo, eu vi fazendo isso, falam de trabalho, né? Então nós, como analista, pode observar isso. No caso, teríamos que falar do pai, eu não sei o que aconteceu com o pai, o que aconteceu com a mãe, ou como que está a situação com a filha, né? E você talvez, né, como analista, como você, sabe que você tem razão, a gente não sabe isso, não sabe aquilo. Porém, por onde vamos pegar? Por onde vamos entrar para provocar uma mudança? Porque se você começa, como vários pais, por exemplo, vejo fazerem com os filhos, você tem que fazer isso, não, mas você tem que se conformar com isso, não, é isso, é agora, você vai lá fora, pega um pouco de sol, você tem... não cola, a pessoa rejeita, porque ela se sente instruída a fazer isso e aquilo, mas não de fato compreendida na necessidade dela. E a função do analista é compreender exatamente o que está por trás daquela encenação que a pessoa traz. E com encenação, não quero dizer que seja mentira,
mas que no meio de tudo aquilo que a pessoa mostra, tem o caminho que leva para a alma. E não é sempre igual esse caminho. Ele se apresenta em cada sessão de forma nova, porque cada vez, supostamente, desejamos que isso aconteça, a pessoa evolui um pouco. As configurações internas mudam, a paisagem interna vai mudando. E o analista deveria também estar nesse constante movimento e progressiva intimidade consigo mesmo. Aliás, consigo mesma, né? Já que a maioria aqui somos mulheres. Consigo mesma, ou seja, ter sempre mais familiaridade com os próprios sonhos, com as próprias emoções. Ter sempre mais intimidade com aquilo que sente, enquanto também pensa, enquanto também está no racional, enquanto também está no mundo concreto. Porque enquanto você está no mundo concreto, trabalhando dentro de um ônibus, na rua, fazendo compras, você continua sendo um ser que sente coisas. Você continua existindo uma vida interior. Você continua percebendo coisas no mundo de fora que fazem sentido para a história interna, que muitas vezes é a mais importante. Você, analista, tem essa consciência? Você percebe isso ou você é um robô? E só faz compra, está pensando na compra, está pensando nos objetos, no que vai fazer de janta e etc, etc. Não. Você continua sendo completamente vivo. Pode não estar presente a si próprio. Pode estar dissociado, só num cantinho da tua mente, como tantas pessoas. Imagine você ser um funcionário público fazendo um trabalho que você não gosta. Como é que se sobrevive à vida? Dissociando uma parte nossa, você faz o que você tem que fazer, mas todo o resto de você está dormente. Está dormente. O trabalho da análise, da análise em devir, particularmente, é aquele de remontar o puzzle aqui, um quebra-cabeça de nós. Então, se o analista não estiver nesse processo ela mesma, não vai conseguir fazer. Vai ser capturada pela racionalização da pessoa que está falando coisas bonitas. Ai, que lindo falar de Nietzsche. E daí? O que isso vai mudar a vida dela? Claro que eu posso usar Nietzsche para mudar a tua vida, mas porque eu tenho esse canal feito, fora ter estudado filosofia. Eu tenho esse canal. Senão é conversa fiada. Falar de Nietzsche ou falar do aumento do preço do supermercado, do arroz, não muda nada. É uma forma de evitar entrar em contato com os próprios sentimentos verdadeiros. Estou falando no momento da análise. É isso que funciona, é assim que é. Eu, como analista, percebo isso, não sei, me sinto como se não tivesse mãos para agir. Eu não sei por onde entrar, por onde que eu vou mudar esse cenário. Pelo sonho. Se você tiver intimidade com o sonho. Se não, você não vai conseguir fazer isso. A pessoa traz o sonho. Esse tipo de paciente aqui, porque tem que contextualizar, traz o sonho banal, aparentemente banal, que ela conta com um ar quase de desprezo. Porque é óbvio, olha o sonho, o arroz queima. Então, a pessoa que fala de Nietzsche, fala de capitalismo, de comunismo, de sistemas alternativos, econômicos, etc., sonha que o arroz queima. Obviamente, esse sonho parece absolutamente banal. Uma informação importante. Mais os sonhos são banais, maior é a censura interna, em termos realmente conceito freudiano, a censura para o sonho, para o conteúdo do inconsciente não acessar a consciência. Ou seja, mais defesa é a consciência, mais rígida, mais autoritária e maior oposição a tudo que tem dentro. Então, o que sai do inconsciente é como se você estivesse com uma prisão de ventre gigantesca e o que sai é um cocôzinho minúsculo, para dizer bem simples, porque todo mundo vai entender. Porque é isso, tem uma coisa fechada. Aí quando sai alguma coisa é um negócio de nada, facilmente, inclusive, despojável. De propósito.
E aí, uma analista que tem intimidade com o próprio mundo interior, que consegue caminhar na própria casa, do porão até o sótão, que tem navegação fluida dentro de si e não vive só no racional, vai saber usar esse sonho como porta de entrada para o mundo que a pessoa, a sonhadora, está escondendo na falação toda sobre Nietzsche. Ela está escondendo porque ela tem medo, ela não sabe como lidar com isso, mas ela continua em terapia. O que demonstra um desejo de mudança. E nós somos as responsáveis para que essa mudança possa acontecer. Ou seja, cabe a nós entender quando é o momento e em qual contexto poder tentar abrir uma porta, mas a porta tem que se apresentar para nós. E a porta é o sonho. Ou é o sonho, ou é um sintoma explícito, né? Sintomas relacionais, tudo que não tá bom. Mas quando tem um sonho, a gente precisa saber fazer isso. Só saberemos fazer isso se tivermos essa relação conosco. Esse trabalho aqui, o trabalho do analista, não é um trabalho que você consegue fazer como se faz um emprego qualquer. Que você vai lá, faz o que você tem que fazer, não precisa se engajar muito, você pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa péssima, não é como nem a igreja, que você é pastor e depois é um pedófilo, nem isso, não dá. Quer dizer, muita gente pode fazer o que quiser, mas não vai adiante. E se você ficar num tipo de terapia assim, porque te convém. Uma terapia, para ser realmente transformadora, requer que quem faz a terapia, que o terapeuta, que no caso é só o psicanalista, porque precisa saber trabalhar com os sonhos, enquanto se trabalha conosco, precisa saber navegar de forma honesta, que é uma das coisas mais difíceis do mundo, dentro da nossa alma. E aí que você pode fomentar isso no outro. Então, o sonho, quando ele é banal, é porque ele teve que passar por um processo de censura tão intenso que o que sobrou da mensagem original do inconsciente é uma banalidade, tipo o arroz queimou. E o analista que não tiver habilidade com os próprios sonhos e com o próprio mundo interior e não tiver a sacação naquela hora e ficar só no racional, não vai saber fazer nada com isso. E vai passar batida, é uma oportunidade perdida. Quer dizer o quê? Que quando o paciente fala, ele está trazendo o mundo dele, e muitas vezes já interpretado por ele. Ou pelo Google, ou pelo chat GPT, pela mãe, pela tia, pelos amigos. Já interpretado, ou por uma teoria que pegou em algum lugar ou estudou. Já tudo prontinho. Esse prontinho torna o conteúdo inacessível a novos pontos de vista. Porque, na verdade, é usado como um mecanismo de defesa. Eu já sei tudo. Quantas pessoas? Tem gente que vai para mostrar que sabe tudo. Para mostrar que já sabe. Eu tenho estagiárias que têm pacientes que, muitas vezes mulheres, que contestam. Não, o sonho já significa isso. Agora temos como contornar, eu expliquei como contornar isso, porque esse é um mero mecanismo de defesa. Pense bem, você vai fazer uma terapia, você já sabe. E o que o sonho representa, significa. E por que então você está fazendo? Porque você está até contando o sonho. Você está contando o sonho porque na verdade você quer tirar a dúvida que você tem sobre o sonho, porque você percebe que o sonho está trazendo algum outro conteúdo que você não quer ver. Então, ao afirmar isso na frente do analista e não conseguir fazer o analista falar, te confirma para si próprio que você tem razão. Ou seja, um mecanismo de defesa, de autoafirmação da racionalidade reduzida aqui a uma mera racionalização que não serve para nada, contra o próprio processo. Ser analista é um trabalho muito difícil. É muito difícil, por isso requer anos de fato de prática, porque você cai em armadilhas o tempo todo. Se você não souber o que fazer, se você não entender
as nuances das dinâmicas psicológicas em várias camadas, inclusive, em vários níveis. A primeira coisa que você precisa ter, porém, é um bom trabalho sobre você mesma. Isso significa uma análise que abre espaço para o mundo, para novas ideias, que te dá instrumentos para você poder desenvolver pensamento, desenvolver o teu sentir, em vez de encapsular o que você sente em verdades já prontas, produzidas anos atrás. A gente se baseia, sim, no conhecimento já realizado. Claro, não é assim do nada, mas a gente tem a oportunidade de evoluir isso porque tem conceitos que abrem caminho no lugar de fechar. Inclusive eu quero mostrar para vocês como é que o ChatGPT interpreta os sonhos, e eu vou mostrar uma das coisas, eu vou mostrar exatamente isso, como na verdade fecha em vez de abrir. E quando vocês perceberem, por exemplo, que não conseguem mais pensar, a pessoa contou o sonho, depois de falar de Nietzsche, de capitalismo e de comunismo, conta o sonho sobre o arroz que queimou, e ela já conta de um jeito, quantas vezes acontece no dia a dia, que você parece que não tem palavras, tá bom, passa batido e vai embora. Por quê? Porque tem uma parede. E como analista, a gente tem que saber lidar com essa parede. Tem que saber lidar, você só sabe lidar com essa parede se você estiver não tomada pelo racional. Senão a pessoa está te tocando como um instrumento, está te manipulando, mas sem querer, não é maldade da pessoa, é a neurose da pessoa que controla o processo analítico. Você só consegue parar isso quando você está conectada com você. O sonho é um negócio vivo. É aqui e agora. É a vida ao vivo. Em vez de ficar falando de Nietzsche, do capitalismo, até da relação com o pai de 30 anos atrás, é algo passado. Mesmo quando eu trabalho com vidas passadas, eu não estou voltando atrás. Eu estou voltando atrás porque a coisa está aqui. Está ao vivo. As pessoas não vivem ao vivo. Elas vivem numa bolha. Falar do pai, assim, porque eu acho que a pessoa precisa, eu quero entender, e a pessoa precisa entender também a questão com o pai, verdade, mas quando que eu vou falar sobre isso? Quando que vai entrar esse assunto? Quando um sonho trouxer o assunto à tona. Quando um problema, um sintoma, uma relação que não dá certo, um problema na relação é sintoma. Aí que eu vou buscar. Se não é do nada, eu vou falar do pai, então eu posso falar da tia, posso falar sei lá, da praça, da cidade onde ela morou, da escola. O que me dá a prioridade? O sonho, droga, o sonho. Mas para você entrar pelo sonho, você tem que estar ao vivo, ser uma pessoa inteira, estar presente no teu corpo inteiro, não num pedacinho da tua mente. Ficar aqui no racional, que é um racional que não serve para nada. Porque não é racionalidade, é racionalização. É criar pensamentos que parecem muito bonitos e conclusivos para barrar a percepção do novo. É essa a questão, barrar a percepção do novo. Isso é uma racionalização, para fechar o assunto e não falarmos sobre isso. Por quê? Porque incomoda aquele assunto, incomoda para o eu. Incomoda para a consciência egóica, porque vai te questionar, vai trazer à tona questões antigas antigas porque começaram antes, mas estão aqui. O que vem do passado que não está presente, a gente não lembra. A gente só lembra do que ainda está vivo, pulsando, sangrando. E é por medo de olhar para o sangue que se fica naquela masturbação mental, como se diz na Itália, o tempo todo. E o analista que acata isso está no mesmo processo. Está no mesmo processo e não se dá conta. Então não é que eu sei, tem que falar do pai, beleza. Quando? Se não é forçado, é tudo mecânico. A análise é um processo vivo e cada sessão é uma sessão completamente viva, completamente única. Eu não sei com antecedência. E o que eu descobri sobre você na sessão passada, que você descobriu, hoje é mais outra coisa. Hoje é diferente. Nada tem que prender. Essa é uma psicanálise em devir. Senão a gente está rodando como hamster, na rodinha lá, não saímos do lugar. A psicologia, se não for bem feita, e a psicanálise, elas só são nocivas. Tomem cuidado, é como a religião. A religião, quando vira uma caixinha cheia de preconceitos, de
concepções e de limites para o desenvolvimento é do mal. Tudo que impede o desenvolvimento livre da pessoa é mal. Tudo que permite o livre desenvolvimento é bom. Simples assim. Então, tome cuidado. E se quiserem ser bons terapeutas, tem que fazer um trabalho em si próprio que permita que sejam bons terapeutas. Não é lendo livro só. Precisa estudar? Sim, mas precisa ter a experiência viva interna, que é algo que só ativamos com uma análise viva. Eternamente renovante-se. Gente, um grande abraço para vocês. Até a próxima.